Olá pessoal, tudo bem? Seguindo aquela série de vídeos de dicas para crescimento da sua advocacia, para crescimento do seu escritório, eu vou responder uma pergunta que chegou para mim no direct do Instagram, perguntando justamente uma coisa que eu achei muito interessante. Foi uma dúvida que me surgiu também há muitos anos atrás, quando eu iniciei na advocacia. Qual é o tipo de cliente que eu quero para o meu escritório? Você tem que ter em mente que todo o seu direcionamento de marketing, de propostas, de organização para a conquista de clientes tem que ter um foco. E esse foco precisa você ter ideia, primeiro, que tipo de cliente você pretende ter no seu escritório. Vamos pensar assim, o seu cliente ele vai ser dividido inicialmente entre atacado e varejo. Eu vou ter o cliente a qual eu vou oferecer um serviço com um preço mais acessível e aí eu ganho, na verdade, na quantidade de clientes que me procuram. Eu vou ter um excesso maior de processos, de casos, de atendimentos, mas os meus valores de ganho de honorários serão menores, porque vai ser mais acessível a determinado público. Bom, é uma forma de você pensar, é uma forma de você atuar que é muito válida. E a outra forma é, não, eu vou oferecer um serviço diferenciado, muito mais personalizado a cada cliente, mas para isso meus honorários serão um pouco mais elevados, porque eu vou despender muito mais tempo na atenção a cada cliente específico. Veja, as duas formas estão corretas. A única coisa que você precisa saber é escolher uma delas. E não quer dizer que você possa depois mudar a sua estratégia lá na frente, porque você já tem um determinado grupo de clientes e quer agora outro. Tudo bem, isso é tudo normal. Eu fiz isso no começo da minha carreira. Eu iniciei com uma forma de atuação, porque não tinha ninguém da família, não tinha nenhum outro conhecido na advocacia, comecei sozinho na advocacia. Então o meu pensamento foi, eu preciso ser conhecido, eu preciso ficar conhecido para trazer clientes no meu escritório e quanto mais clientes eu trouxer e mostrar um bom serviço, mais eu vou ficar conhecido. Então meu primeiro momento foi nesse sentido. Depois que você vai passando um certo período de experiência, um crescimento no seu escritório, talvez seja interessante você mesclar ou então migrar para o cliente que você personaliza as suas atividades, mas no entanto seus honorários são um pouco mais elevados. E aí, tendo isso na sua mente, o que você vai desejar inicialmente? Se você já vai desejar iniciar com um cliente personalizado ou se você vai iniciar com um cliente em que você tem mais no ganho de massa de processos, você vai direcionar a sua cartela de marketing, de conquista desses clientes. Primeiro ponto, se você está falando que você vai conquistar clientes pelo preço, então o seu preço será mais acessível, será mais padrão e com isso você vai oferecer mais serviços, aonde está esse cliente? Então primeiro eu tenho que perceber que aonde eu vou montar o meu escritório, aonde eu vou abrir a minha sala. Por quê? Porque se eu vou então iniciar com esse pensamento, que eu vou ir num cliente que se preocupa especificamente com a questão do preço, que ele vai aí ter a procura do advogado pelo preço que ele oferece, eu tenho que perceber que em determinados locais o meu escritório tem que ser muito mais acessível a um público que prende a atenção ao advogado nesse sentido. Então, por exemplo, se eu for para uma sala comercial num bairro mais elitizado, em que eu não tenho acesso muito fácil às pessoas, eu vou ter acesso só por indicações, talvez não seja um bom caminho para você escolher quando você pretende ter clientes em massa. Por quê? Primeiro, para que um cliente passe na porta do seu escritório, num prédio cheio de outros advogados, cheio de outros comércios, cheio de outros ramos, ele para e pense, eu vou entrar aqui e vou então procurar os serviços do doutor fulano de tal ou da doutora fulana de tal. Vai ser mais difícil você ter esse tipo de cliente. Esse cliente que vai te procurar numa sala comercial, por exemplo, em determinados bairros, serão clientes de indicação, muito diferente do cliente que te procura numa porta de rua, por exemplo. Então, como é que eu pensei no meu começo da minha carreira? Eu não tenho ninguém para me indicar clientes, eu não tenho ninguém na minha família que é do ramo da advocacia, nem do ramo do direito, e eu preciso me tornar conhecido nessa atividade. O que eu fiz? Eu vou abrir primeiro um escritório que tem acesso fácil à rua, que é aquela que as pessoas passam na frente do seu escritório. No caso, eu consegui na época ter um escritório nesse sentido. As pessoas passavam em frente, então ela estava andando na rua e entrava para tirar as dúvidas com a gente no escritório, quando eu iniciei sozinho. Então assim, ele entrava no escritório e lá tirar dúvida. Então o meu preço era muito parecido com os meus colegas na região. Eu tinha um preço acessível àquele grupo, àquela comunidade
Então esse cliente foi o meu primeiro objetivo, foi o cliente que eu tive em primeiro momento. Depois eu fui evoluindo, né, e como qualquer um outro pode também escolher a mudança para um outro grupo de clientes. E aí eu fui para uma sala maior, depois para um escritório maior e passei a atender muito mais clientes que são de indicações ou clientes que me procuram porque viram uma reportagem, porque viram alguma coisa na televisão e passam a procurar no meu escritório. Aí eu faço um serviço muito mais personalizado e ganho em cima de uns honorários também diferenciados sobre isso. Então essa dica é muito importante para o colega advogado iniciante ou para o colega que está começando a pensar em novas estratégias de marketing, de atração de clientes. Que cliente você pretende nesse momento? Eu pretendo então ter a quantidade maior possível de clientes e meu preço será acessível. Escolha um belo local quando você for abrir o seu escritório, pense bem nisso, se vai conseguir atender esse público, a localidade, o bairro, dá essa pesquisada, depois faça a sua campanha de Google, sua campanha de Facebook, nas suas redes sociais, muito direcionada justamente a esse público. Então faça lá o perfil que você quer, idade, sexo, escolaridade. Quando você for fazer esses anúncios pagos, depois eu faço também um vídeo sobre isso, para explicar melhor como funciona, como que a gente consegue fazer isso, para você ter esse público que possa ter essa conquista. Então vamos lá, você vai fazer um anúncio trabalhista, você vai trabalhar pelo reclamado, você vai trabalhar pela reclamante, você vai trabalhar por quem? Para quem que você vai trabalhar? Eu pretendo trabalhar pelo reclamante. Eu quero ter o potencial de ter clientes que me procurem para ingressar com ações trabalhistas. Perfeito. Então eu vou fazer posts, eu vou fazer marketing voltado a esse público. Mas eu quero um público que eu consiga o chão de fábrica, eu quero determinados comércios pequenos, eu quero esse tipo de cliente. Então eu vou também direcionar para esse público esse tipo de direcionamento relacionado à minha estratégia de marketing. Escolhi o cliente-alvo do varejo ou do atacado, o cliente que eu vou diferenciar pelo preço, o cliente que eu vou diferenciar pela personificação dos serviços, ótimo, uma bela escolha inicial. E agora também escolher o plano de marketing para cada um, para que você possa ter sucesso. E eu posso garantir a vocês, pelo menos nos meus casos de experiência de colegas que eu acompanhei e ajudei também a formatar o escritório deles, a forma que você atua nessa escolha prioriza muito mais a conquista de clientes e a captação se torna muito mais rápida porque você sabe o foco e aonde você deve atuar, perfeito? Depois darei mais dicas, cada um vai perguntando aqui no direct, ficarei à vontade para responder gratuitamente, faço isso de coração e com muito gosto para responder para vocês, perfeito? Muito obrigado, até mais.